RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Saccoenda Doido. Mas quem disse que era pecado ficar sem a mesa farta no Natal? Já estamos sentindo a brisa natalícia chegando aos nossos lares e às nossas cidades. Os supermercados que se encontram nas nossas cidades já estão ganhando dinheiro nesta fase do ano e nos impelindo indireta ou diretamente para fazermos compras e gastarmos o dinheiro. Eu não tenho nada contra os gastos que cada um faz. Aliás, cada um gasta o seu dinheiro conforme o seu nível de educação e atendendo ao estilo e à visão de vida que cada um foi habituado a sustentar. Todavia, enquanto ministro do Evangelho, preciso fazer esta pergunta agora que estamos nos encaminhando a passos largos para o Natal. Esta pergunta será também o tema da nossa conversa de hoje. Mas quem disse que era pecado ficar sem a mesa farta no Natal? Meu ouvinte talvez precise lhe fazer recordar como Paulo olhava para Jesus. Veja o que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 16. Este é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Esta é, amigo ouvinte, a fotografia perfeita do Cristo de que se celebra o Natal. Ele é a imagem do Deus invisível. João diz que nunca e jamais alguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o tem feito conhecido. A correria que havemos de viver em épocas de Natal transmitem uma visão contrária do que se expressa no meu texto de hoje. A Bíblia mostra Jesus como a imagem, como ícone de Deus, no sentido de ser a representação perfeita da natureza de Deus. No entanto, alguns em sua religião continuam reduzindo a preeminência de Cristo Jesus, fazendo dele apenas um simples bom amigo, cujo aniversário precisa ser celebrado em ambiente festivo, com vinhos e copos, entre carnes e ovos, entre bifes e filetes. Tudo isso tem vindo a passar a ideia de que o Natal sem mesa farta chega a ser pecado. Chega a ser um sinal de que o Natal não é feliz para quem não comprou nada. Nada cozinhou e o Natal não é feliz para quem fica sozinho em casa, comendo o que sempre comeu e tomando a sua vida normal. Sim, meu ouvinte, eu não estou interessado em saber da diversidade de comidas que irás preparar em sua casa. A Bíblia mesmo disse, em Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui estão os ingredientes para uma vida cheia de alegria, ainda que o Natal demore chegar ou que a nossa mesa não esteja farta de bolos, sortidos, cozidos e assados. Enquanto enchemos nossas mesas de frangos produzidos em lugares estranhos e desconhecidos, a sociedade anda morrendo de fome de justiça. A paz nos lares anda agora dependente da chegada dos salários e para muitos a alegria só chega em casa depois de uns copos de cerveja bebidos ao som de uma música, quase diabólica em sua mensagem e vergonhosa em sua rítmica. O meu texto apresenta Jesus como a imagem do Deus invisível. Eu acho que precisamos falar mais sobre Jesus em seu sentido mais bíblico. Uma vez, o meu filho apontou para a imagem de um rosto de um autor americano que fizera o papel de Jesus em determinado filme e disse: "Papá, esse aqui é Jesus?" Eu fiquei sem o que lhe responder. Agora estamos ficando como quem anda às apalpadelas ao meio-dia. A religião, tal como a concebemos, parece que anda sempre à procura de algo para tocar, venerar e usar como sinal ou peça para adoração.
Andamos todos à procura de coisas palpáveis, visíveis e que possamos carregar conosco para então dizer: ali está a nossa fé, ali está o nosso Deus. Estamos, em certo sentido, seguindo pelo mesmo caminho do povo de Deus quando saiu do Egito e procurou construir e construiu o bezerro de ouro. Meu ouvinte, a nossa fé é fortalecida na ausência daquilo que se pode ver. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não por vista. Mas quem disse que era pecado não ter mesa farta no Natal? Quem sentenciou os pobres à morte e à infelicidade no Natal? Quem disse aos pobres que o seu Natal era inferior aos dos ricos e que eles precisavam ser alvos de caridade para receberem os restos que caem da mesa dos corruptos e dos religiosos repletos de boas intenções? Até agora não percebi a mensagem que um presépio de Natal quer passar para mim na prateleira de um supermercado. Eu estou ainda sem perceber a ideia presente na mensagem de Natal que estou prestes a receber daqui a semanas. Mas seja lá o que for e seja lá o que tudo isso significa, eu prefiro morrer olhando para a beleza deste Cristo que é apresentado como o primogênito de toda a criação. Parece que há um Cristo adorado e um Cristo celebrado. Daqui a pouco começam as celebrações de Natal. Até a própria igreja criou um calendário litúrgico e se lembra do nascimento de Jesus no final do ano. Não que isso esteja mal de todo. Isso é celebração. E celebração não exige renúncia, não exige compromisso sério. Mas adoração, sim. Adoração requer compromisso com aquele que se adora. A conclusão que fica é que andamos a nos contentar com celebrações enquanto a adoração fica para depois. A Bíblia diz que os magos do Oriente chegaram do Oriente e perguntavam, e em Mateus capítulo 2, versículo 2 está escrito: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E depois de dias de intensa procura, em Mateus capítulo 2, versículo 11, somos informados que, entrando eles em casa, viram um menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Aqui fica o modelo simples de Natal. Natal, afinal, é perguntar por Jesus, é encontrar Jesus, é adorá-lo na beleza da sua santidade. Precisamos orar ao Senhor para que Satanás deixe de perverter aquilo que pertence a Deus, a ponto de convencer gerações inteiras a respeito de mentiras contadas com a intenção de criar impacto maior do que a beleza da história da salvação. Meu irmão, você sabe por que as pessoas andam colocando muitas coisas na história de Natal? Porque a beleza das coisas bíblicas repousa na simplicidade. E o homem caído e cheio de ilusões detesta coisas simples. A noite de Natal foi simples. 3 pessoas numa estalagem, sem serviço médico disponível, sem jornalistas na parte de fora, sem cobertura televisiva, e Maria não recebeu flores no dia do parto. É isso que irrita os homens. Eles tentam projetar toda a ganância e todo o prazer que têm pelo luxo na história de Jesus. O meu texto diz que ele é o primogênito de toda a criação. Meu amigo, você acha que há alguma coisa que você possa fazer, comer, vestir ou mesmo comprar vai acrescentar mais um diadema de honra na coroa de Jesus? Não te enganes. Jesus possui glória antes do Natal existir. Ele mesmo disse em João capítulo 17, versículo 5: E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo existisse. Por isso, a pergunta pode parecer chata, irritante e sem nexo, mas eu insisto em fazê-la novamente. Quem disse que era pecado ficar sem a mesa farta no Natal? Pense na resposta. Viva feliz com Jesus. Fico a benção de Deus. Um abraço.
Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.